Paz de Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Olá! É uma alegria estar aqui para o nosso estudo de hoje. Sabe, o nosso foco nesta análise é um texto riquíssimo e, às vezes, pouco explorado na sua totalidade. Com certeza. Nós vamos fazer uma análise minuciosa do capítulo 2 do livro do profeta Ageu. E para guiar essa nossa jornada textual e histórica, a gente está utilizando as notas precisas da Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada, né? Isso. E em conjunto com os comentários aprofundados do estudioso F. Duane Lindsay, temos em mãos um material que revela camadas bem surpreendentes de significado. É um texto que carrega implicações profundas sobre o nosso comportamento, as nossas expectativas e a própria natureza da esperança. Exato. E para que quem nos ouve consiga visualizar perfeitamente o cenário, a gente precisa estabelecer o contexto histórico. Então, estamos no ano de 520 a.C. Isso mesmo. O povo de Judá finalmente retornou do longo exílio na Babilônia, e a grande missão de vida dessa comunidade era reconstruir o templo em Jerusalém. Que era o centro da adoração e da identidade deles, né? Só que o problema é que o projeto estava completamente paralisado. Pois é, havia um clima de desânimo generalizado pairando sobre toda a nação. E essa paralisação não era só, falta de tijolo ou madeira. Era um bloqueio psicológico. Um bloqueio psicológico e espiritual profundo. As pessoas estavam simplesmente exaustas. Então, a nossa missão neste estudo é justamente desvendar isso. Entender de que forma as mensagens do profeta Ageu lidam com essa frustração. E como o texto aborda a verdadeira natureza do pecado e da impureza. Sim, e principalmente, como apresenta a promessa de uma glória futura que supera qualquer esplendor do passado. O que é fascinante logo de cara é que o texto é estruturado de uma maneira muito metódica. É quase como um diário profético oficial. As datas são super precisas, né? Registradas com uma precisão cirúrgica. Sim, e isso ajuda a entender o estado de espírito daquela sociedade em momentos bem específicos. A primeira mensagem do capítulo ocorre em uma data exata, o 21º dia do 7º mês. Que pelo nosso calendário atual seria 17 de outubro de 520 a.C. E essa data traz um peso cultural imenso, porque era o último dia da festa dos tabernáculos. Exatamente. E essa deveria ser uma semana de muita alegria, de celebração das colheitas. Além de relembrar o tempo em que o povo habitou em tendas no deserto, certo? Certo, mas no meio dessa festa surge algo que conhecemos muito bem, que é a síndrome da comparação. A velha síndrome da comparação. O comentário de Lindsay aponta um detalhe crucial sobre a demografia ali, não é? Sim, havia sobreviventes naquele grupo. Pessoas mais velhas que, 66 anos antes, tinham visto o majestoso Templo de Salomão. O templo original em todo o seu esplendor. E essa sobreposição de memórias cria uma crise enorme, porque a festa dos tabernáculos era uma época de celebração, mas também de lembrança. Sabe, é nesse contexto que o peso de um passado glorioso começa a esmagar as iniciativas do presente. Perfeito. Os mais velhos olhavam para os novos alicerces, para aquela obra modesta que estavam tentando levantar com tanta escassez. E o sentimento era de que todo aquele esforço não significava nada, né? O texto até diz que o novo templo era como nada aos olhos deles. Como nada. Parece que o peso do passado se tornou um obstáculo muito maior do que a própria falta de recursos. Ou até maior do que a oposição dos povos vizinhos. É um bloqueio puramente emocional. Sim, e como a liderança divina lida com isso. Deus, através de Ageu, faz 3 perguntas retóricas que vão direto na ferida. Em vez de tentar disfarçar a situação, né? Exato. A abordagem de Deus é fascinante justamente por não invalidar o sentimento do povo. A comparação insidiosa estava minando a energia de todos. Ele faz o povo enfrentar a decepção abertamente. Ele pergunta: quem de vocês contemplou este tempo na sua primeira glória? E como vem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? É tirar o elefante da sala mesmo.
É um reconhecimento claro de que, fisicamente, a construção atual parece inferior. Mas a narrativa não para na constatação dessa inferioridade visual. E aqui vem uma injeção de ânimo formidável. O texto diz: seja forte, Zorobábel, seja forte, Josué, e todo o povo da terra sejam fortes e trabalhem, porque eu estou com vocês. Há uma mudança de foco impressionante aí. A ordem não é focar na estética do prédio, mas na ação amparada pela presença divina. E existe um pano de fundo histórico maravilhoso nessa instrução, que o comentário de Lindsay resgata. Sim, uma conexão do Antigo Testamento que muda a forma como lemos essa passagem. Conta pra nós. Essa exata exortação, seja forte e trabalhe, foi a primeiríssima frase que o rei Davi usou ao comissionar o seu filho Salomão. Para construir o primeiro templo. Isso lá em 1 Crônicas, capítulo 28. Exatamente. É a mesma frase. É muito interessante notar essa repetição. Levanta um ponto fundamental sobre a transferência de autoridade. Sem dúvida. O povo da época conhecia as Escrituras. Eles provavelmente captaram essa referência na hora. Reconhecendo que estavam recebendo a mesma responsabilidade e o mesmo respaldo que Salomão teve no passado. O que transfere a legitimidade do maior rei de Israel diretamente para os ombros desses trabalhadores exaustos. Mostrando que a glória não residia no ouro e na prata que Salomão possuía, mas na comissão divina e na aliança. Além disso, o texto relembra a promessa feita lá no Êxodo. de que o seu espírito continua habitando no meio deles. Sim, a ordem para não ter medo se baseia inteiramente nessa segurança inabalável. O valor da obra não estava nos materiais, mas na presença de quem habitava o lugar. E esse conceito de que a presença divina valida a obra, prepara o terreno para uma promessa grandiosa. Nos versículos 6 a 9, a mensagem passa de um encorajamento local para uma visão cósmica. O texto declara que Deus fará tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Fará tremer todas as nações. Para que as coisas preciosas de todas elas venham encher aquele templo de glória. E culmina com aquela afirmação: minha é a prata, meu é o ouro, garantindo que a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. E levando em conta que fisicamente o templo continuou simples por muito tempo, precisamos interpretar essa glória maior olhando para múltiplos cumprimentos. Como assim? Primeiramente, muitos séculos depois, aquele mesmo templo, já reformado e expandido pelo rei Herodes, recebeu a presença física do próprio Jesus Cristo. O Messias encarnado caminhando naqueles pátios. Ensinando naqueles pórticos, a presença do próprio Deus encarnado confere uma glória que supera infinitamente qualquer arquitetura. É verdade. E além disso, o texto tem um lado escatológico, aquele escopo global que aponta para o fim dos tempos. Que sinaliza para um templo milenar futuro, certo? Certo. Esse templo futuro representa o ápice do programa redentor, trazendo o que o texto original chama de Shalom, a paz profunda e definitiva. Então, quando aqueles judeus empilhavam pedras de forma rústica, eles estavam pavimentando o caminho para a manifestação suprema do Criador. Exato. Essa mudança de perspectiva é monumental. O trabalho diário ganha um propósito eterno. Mas o texto não foca só no estado emocional. Avançando no tempo cronológico do livro, chegamos à segunda parte do nosso estudo. A data agora é 24 do 9º mês, ou 18 de dezembro de 520 a.C. Passaram-se exatamente 2 meses desde aquela mensagem de encorajamento, e Ageu retorna com uma abordagem totalmente diferente. Usando uma analogia legal, ele propõe um teste prático sobre a lei de pureza ritual. Direcionado aos sacerdotes, que eram os guardiões da lei. Sim, ele usa situações do cotidiano para ilustrar uma verdade espiritual muito dura. A primeira pergunta é sobre a transmissão da santidade. Ageu indaga se alguém que leva a carne santificada na dobra da roupa, encostar num pão ou no ensopado, Ou no vinho, azeite. se essa comida comum se tornaria santa pelo contato. E a resposta sacerdotal é direta: não. A santidade não é transferida dessa forma. Mas a segunda pergunta inverte o cenário. Ele pergunta o que acontece se alguém que está impuro por ter tocado num cadáver encostar nessas mesmas comidas. E os sacerdotes confirmam: sim, ficará impura. O que é fascinante aqui é a aplicação que o profeta faz disso. Brilhante.
Ele pega essa lei sobre contágio ritual e aplica o estado moral da nação inteira. A premissa é que a santidade não é contagiosa. Uma pessoa não se torna santa automaticamente só por morar em um território sagrado. Ou por participar de cerimônias no altar reconstruído. A santidade exige intenção. Por outro lado, a impureza provocada pela negligência e pelo pecado, Essa sim é altamente contagiosa e se espalha rapidamente. Funciona de maneira muito similar a uma doença infecciosa. e a negligência coletiva em relação à reconstrução do templo atuou exatamente como esse cadáver citado na analogia. Arruinando tudo o que eles faziam. E essa contaminação atingiu de forma devastadora a economia daquela sociedade. A Bíblia apresenta dados numéricos concretos sobre esse desastre, não é? Sim, dados bem alarmantes para a época. O texto descreve que as pessoas iam a um monte de trigo com a expectativa de recolher 20 medidas, E encontravam apenas 10. uma perda drástica de 50% da safra. E nos tanques de uvas o cenário era ainda pior. Esperavam tirar 50 medidas e conseguiam somente 20. Uma queda brutal de 60%. Para compreendermos o peso disso, precisamos lembrar que se tratava de uma sociedade agrária de subsistência. Eles estavam tentando reconstruir a vida a partir das ruínas do exílio. Uma queda dessas não é só lucro menor. Significa miséria profunda. Significa famílias não tendo o que comer durante o inverno, esgotamento total de reservas. Um colapso econômico iminente. E o texto aponta a origem dessa crise. Não foi um mero acidente climático. O texto declara explicitamente: eu os feri com queimaduras, com ferrugem e com granizo em tudo que vocês fizeram. É a disciplina divina descrita com todas as letras. Essa linguagem ecoa fortemente as maldições atreladas à quebra da aliança no livro de Deuteronômio. O povo estava dedicando toda a sua energia aos próprios negócios e casas, deixando o templo em ruínas. E a consequência foi a terra retendo seus frutos. Essa disciplina severa, no entanto, tinha o objetivo de despertar a comunidade. E é neste ponto que ocorre uma grande virada na narrativa. Após o diagnóstico sombrio, Ageu orienta o povo a fazer uma reflexão profunda a partir daquele exato momento. O dia em que voltaram a lançar os alicerces do templo. O profeta levanta questões retóricas sobre as provisões. Ele pergunta: ainda há sementes no celeiro? A videira, a figueira, a romanceira e a oliveira ainda não deram os seus frutos? E a resposta visual no campo ainda era negativa. A despensa permanecia vazia. Mas, a despeito do cenário inalterado, Deus faz uma promessa absoluta. Mas de hoje em diante eu os abençoarei. Essa dinâmica entre ação e recompensa é fundamental. A bênção não foi prometida para o momento em que as espigas de trigo ficassem altas. Ou quando as uvas estivessem prontas. A promessa foi ativada no instante exato da obediência. Embora as sementes ainda estivessem escondidas na terra e os galhos sem frutos, a atitude daquele povo havia mudado. Eles colocaram as mãos na obra novamente. O que nos ensina que o alinhamento de propósito e a obediência no presente garantem o cuidado divino muito antes que qualquer resultado seja visível. Essa é a essência de caminhar por fé e não pelo que se vê. A obediência atual garante a bênção. E para culminar esse dia intenso de revelações proféticas, ainda naquele 18 de dezembro, o texto traz uma última mensagem. Desta vez, o foco não é a comunidade inteira ou os sacerdotes. Há uma palavra exclusiva para Zorobabel, o governador de Judá. Essa última sessão altera o tom da mensagem de forma bastante radical. Passamos de discussões agrárias e leis de pureza para uma visão de abalos cósmicos. O texto retoma a imagem de Deus fazendo tremer o céu e a terra, mas detalha as consequências disso. Fala sobre a derrubada dos tronos dos reinos e a destruição da força das nações. Existe uma descrição gráfica de carros de guerra sendo tombados, cavalos caindo e cavaleiros eliminando uns aos outros pela espada. O profeta utiliza uma linguagem que descreve a intervenção final e soberana de Deus na história humana, certo? Certo. Evoca o caos escatológico, onde inimigos destroem uns aos outros. Enquanto impérios se levantam e caem, a atenção se volta para o líder local. E é nesse contraste que surge o versículo 23.
Deus afirma: naquele dia, tomarei você, Zorobabel, que é meu servo, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi. A imagem do anel de selar. O que nos leva a entender o peso real disso na cultura e na política daquela época. Exato. A metáfora deve ter causado um impacto imenso. O que significava um anel de selar? No mundo antigo, do Oriente Médio, um anel de selar funcionava como assinatura inquestionável do rei. Representava a autoridade e a garantia do próprio monarca. Sim, quem portava o anel governava com a autoridade do rei. Mas para apreender a magnitude do que Deus estava dizendo a Zorobabel, precisamos mergulhar na história do avô dele. O rei Joaquim, também conhecido como Jeconias. A história dele traz uma carga de rejeição muito forte para a dinastia de Davi. Profundamente forte. Joaquim foi um rei que desobedeceu a Deus. No livro do profeta Jeremias, capítulo 22, Deus pronuncia um juízo avassalador sobre ele. A declaração de que, ainda que Joaquim fosse o anel de selar na mão direita de Deus, ele seria arrancado. Entregue nas mãos do rei da Babilônia. Foi um repúdio oficial. Aquela maldição pareceu ser o fim definitivo da promessa feita a Davi. O anel foi retirado. E essa conexão histórica muda completamente o peso da profecia de Ageu. Porque a imagem do avô sendo rejeitado assombrava a nação. E quando o texto chama Zorobabel pelo nome e decreta a ele a posição de anel de selar, há uma restauração acontecendo em tempo real. A maldição de Jeremias 22 estava sendo revertida. E a genialidade do plano divino reside nos detalhes. Do ponto de vista político imediato, Zorobabel jamais alcançou um reinado autônomo. O povo de Judá continuou sob o domínio do Império Persa. A promessa não significava glória política para aquela geração. O significado era infinitamente superior. Deus estava declarando que a linhagem real da aliança messiânica foi preservada através daquele governador. Zorobabel se tornou o elo garantido de que a promessa continuava em vigor e que culminaria no advento de Jesus Cristo. Não por acaso, ao examinarmos a genealogia de Jesus, lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, o nome de Zorobabel está lá, firme e registrado. O cenário é impressionante. Aquele homem liderando um remanescente cansado, no meio de ruínas, lutando contra perdas agrícolas num canto esquecido do império. E recebe a confirmação de que sua descendência traria a salvação do mundo. A soberania de Deus, entrelaçando a macro-história com a obediência diária. Se conectarmos isso ao cenário geral, temos a grande síntese do estudo de hoje. O texto nos ensina que o antídoto para a paralisia causada pela comparação é a ação baseada na promessa da presença de Deus. Demonstra que obediência e pureza importam imensamente e que Deus conduz a história para um propósito messiânico garantido. Uma estrutura riquíssima. E a partir desse panorama, deixamos um pensamento provocativo final para nossa reflexão conjunta. Sim. Quantas vezes deixamos nossos próprios projetos ou nosso crescimento espiritual paralisados por estarmos comparando o nosso alicerce atual com um passado idealizado? O que aconteceria se apenas começássemos a construir, confiando que a promessa de bênção começa no exato momento da obediência? Mesmo antes de ver os frutos nas árvores. É uma reflexão que exige avaliarmos onde os nossos olhos estão fixados. Na grandeza de quem nos chamou para a obra, não nas dificuldades aparentes. Maravilhoso. E com esse pensamento encerramos o nosso mergulho textual no livro de Ageu. Mas atenção a quem nos ouve. O áudio vai continuar. Sim, o momento de reflexão não termina aqui. Imediatamente após a nossa despedida, informamos que o programa seguirá com um maravilhoso louvor baseado neste capítulo que acabamos de estudar. Deixamos o convite caloroso para que todos os nossos ouvintes continuem em comunhão e devoção a Deus, aproveitando a música a seguir para meditar nas promessas e no estudo de hoje. Que a presença do Senhor valide todas as obras nas vidas de todos. Até a nossa próxima análise. Quem de vocês ficou? Quem viu esta casa na sua primeira glória? E como a vem agora,
Não é verdade que aos olhos de vocês parece como nada, como nada diante do que já foi. Mas agora sejam fortes, diz o Senhor. Seja forte todo o povo da terra e trabalhe, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês. O meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E encherei esta casa de glória. A prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo pertence a Ele, o passado, o presente e o que há de vir. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Farei tremer os céus e a terra, o desejado de todas as nações virá. E neste lugar eu darei a paz e gerarei a paz. A glória desta última casa, o desejado de todas as nações, neste lugar a paz.